Quero contar também que o Colégio do Vasco recebeu um prêmio da Secretaria do Estado de Educação lá do Rio de Janeiro, por conta do projeto e trabalho com categorias com atletas da base. Esse Colégio do Vasco, inaugurado em 2004, já atendeu a mais de 5 mil esportistas ligados ao Cruz Maltino. Para falar agora sobre o Vasco da Gama, excelente notícia para o Cruz Maltino. Depois de 6 horas de reunião nessa quinta-feira, o Vasco conseguiu a aprovação dos credores para recuperação judicial. 97,7% dos credores que estiveram por lá aprovaram o novo plano de recuperação apresentado pelo clube. O Vasco apresentou inclusive mudanças nas condições de pagamentos das dívidas, especialmente com ex-funcionários, jogadores e fornecedores. Vou citar um caso específico. A reunião começa com o Valdir Bigode criticando e demonstrando até estava muito emocionado em lembrar que tinha 4,5 milhões de reais para receber e que o Vasco oferecia um deságio de 92%. Ele afirmou o seguinte: o presidente Pedrinho jogou comigo e está fazendo isso, é sacanagem, esse dinheiro me pertence. No fim das contas, até o Valdir Bigode votou a favor da aprovação do plano, até porque o Vasco, como eu disse, apresentou condições melhores de pagamento. Zinho, Jorginho foram outros ex-jogadores que têm dinheiro a receber que também participaram dessa reunião de 6 horas. Com a aprovação da recuperação judicial, dá para dizer que o Vasco fica muito mais interessante aos olhos de investidores internacionais. A venda da SAF deve avançar nos próximos meses por conta dessa novidade. Só para completar, é importante registrar também que o Vasco criou uma categoria chamada Beneméritos Parceiros, que inclui pessoas com serviços excepcionais prestados ao clube. Esses caras vão ter uma condição de pagamento um pouco melhor do que a dos outros. Sempre bom trazer notícia legal sobre o Vasco da Gama. Agora de falar sobre o Vasco da Gama. Você sabia que o Cruz Maltino tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro desde que Fernando Diniz assumiu o Vasco? Pois é, meio surpreendente esse número, né? O Vasco soma 35 gols marcados na era Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, contra 33 gols de Palmeiras e Flamengo. Confesso que fiquei bem surpreso com a estatística. O Mirassol aparece como o quarto melhor ataque, 29 gols marcados nesse período que compreende a chegada do Fernando Diniz até hoje. O grande problema do Vasco não é marcar, mas sofrer gols. O Vasco tem também nesse período a quarta pior defesa. Foram 19 rodadas e 30 gols sofridos. Só o Fortaleza com 36 gols, o Red Bull Bragantino com 32 e o Vitória com 31 sofreram mais gols do que o Vasco de Fernando Diniz. Só para completar sobre o Cruz Maltino, registrar que com a convocação do Paulo Henrique para a seleção brasileira, o Vasco chega a 12 jogadores chamados para a seleção no século XXI. Hora de falar sobre as cotas de televisão para clubes cariocas. Esse assunto tem rendido bastante nos últimos dias por conta das reclamações do Flamengo. O rubro-negro está revoltado de ter perdido cerca de 100 milhões de reais por ano. O BAP é quem tem batido nessa tecla, inclusive indo à justiça para bloquear as contas e receitas dos times que compõem a Libra. Pois bem, essa reclamação do Flamengo se dá porque a diferença que ele tinha, por exemplo, em relação aos times cariocas, ela praticamente inexiste. Na temporada passada, o Flamengo faturava uma média de 274 milhões de reais, contra 125 milhões do Botafogo, 109 milhões do Vasco e 93 milhões de reais do Fluminense. Você soma o que os outros três faturavam e dá quase aquilo que o Flamengo sozinho ganhava. A soma de Botafogo, Vasco e Fluminense era só 53 milhões de reais maior do que aquela que o Flamengo tinha. Já para 2025 esse cenário mudou radicalmente. O Flamengo tem 204 milhões de reais de receita de TV com o Campeonato Brasileiro, contra 194 milhões do Fluminense, 190 milhões do Botafogo, 189 milhões do Vasco da Gama. Importante registrar que a partir desses times ainda temos o Palmeiras com 179 milhões de reais e o São Paulo com 167 milhões de reais. O Flamengo, segundo o BAP, perdeu 500 milhões de reais ou meio bilhão em 5 anos, uma perda de mais ou menos 100 milhões de reais por temporada. Hoje a briga do Flamengo é para que ele consiga um acréscimo de pelo menos 30 milhões de reais, que lhe permitiriam ter uma condição melhor do que a dos concorrentes. Para te falar sobre o Vasco, que pretende renovar de novo o contrato de Rayan. Talvez você se lembre, a última renovação aconteceu no mês de abril desse ano.
quando ele passou a ganhar 500 mil reais por mês e teve seu contrato estendido até dezembro de 2026, multa rescisória de 40 milhões de euros, certo? Pois bem, a ideia do presidente Pedrinho é aumentar o tempo de contrato até para evitar qualquer tipo de problema na próxima temporada. Se ele não é vendido por agora e não renova o contrato, a partir de julho do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato para ir embora. O Vasco também pretende aumentar a multa rescisória, que hoje é de 40 milhões, para algo na casa de 50 a 60 milhões, dando ainda mais segurança e tranquilidade para o clube. O Rayan ganha porque passa a ter um salário ainda maior do que o atual. O Cruz Maltino cogita dar ao Rayan um dos maiores salários do elenco. Ah, só para arrematar, é importante lembrar que todo esse barulho por um atleta de 19 anos de idade tem tudo a ver com o assédio vindo do exterior. Tottenham, Barcelona, Nottingham Forest, entre outros, já demonstraram a intenção de contratá-lo. De acordo com a imprensa inglesa, o Tottenham virou favorito, disposto a pagar até 30 milhões de euros pelo jogador.